Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo no ar no R-City. O tema de hoje são 5 grandes equipes do Brasil ou de fora do país que saíram de um grande jejum de títulos. Muitos times já passaram por isso. O nosso time pode falar que tá passando por isso, Gustavo? Já é um jejum, né, de títulos nacionais? Pode falar, Sim, né, que é. pode falar. O São Paulo não ganha um título nacional desde 2008, já são 15 anos. E o Corinthians, cara? 2017. 6 aninhos, é bastante. É bem menos. menos, né? Bem menos. E antes de mais nada, Gustavo, de mergulharmos nos assuntos de hoje, se inscreva no canal, curta o conteúdo, quase 1000 inscritos, né? Como diz o Gustavo, já teremos a vida de youtuber de Whindersson Nunes, Virgínia e assim vai, né? Então, como a gente já disse no início do vídeo, muitas equipes consideradas não grandes, né, Gustavo? Gigantes nos seus países, porém passou por aquele período de entre safra, né? Problemas nas categorias de base, o time não consegue gerar bons jogadores, por algum motivo vive uma crise financeira e, consequentemente, vive uma seca de títulos. Então, dirigente já passando a mão. Opa, isso tem muito, a gente não pode provar, mas todo mundo sabe que rola isso aí, né? Não tem como. Começa aí, Gustavo, qual que foi a primeira equipe que quebrou um grande jejum de títulos nacionais? Bom, listamos 5 equipes aqui e a gente vai começar pelo Brasil, né? Hoje a gente tem o exemplo do Palmeiras aí, que ultimamente a gente pode colocar o Palmeiras como um dos principais candidatos aos títulos brasileiros dos últimos 10 anos, Caio? Quase 10 anos, né? Desde 2015, vem aí no topo das tabelas, brigando por Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, mas antes disso o Palmeiras viveu um grande jejum. O time, apesar de ter conquistado já no século XXI 3 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores e 2 Copas do Brasil, então, né, vamos ser justos aqui que se for pegar um último retrospecto, o Palmeiras é uma das equipes mais vitoriosas do Brasil, mas nem sempre foi assim. O Palmeiras chegou a ser rebaixado 2 vezes nesse século, né, Caio? Em 2002 e 2012, e além disso, o Campeonato Brasileiro de 2016 que o Palmeiras ganhou veio depois de 22 anos de espera, Caio. 22 anos. A última vez que o Palmeiras tinha ganhado tinha sido em 1994, lá na era da Parmalat, na época ali de Edmundo, Evair, Zinho, Rivaldo, Roberto Carlos, era um timaço, mas depois disso, o torcedor palmeirense aí ficou 22 anos na espera e só viu o Palmeiras conquistar o campeonato novamente com outra geração, com Gabriel Jesus, Dudu, Moisés e companhia aí. Então, apesar do Palmeiras hoje ser um time aí que a gente vê sempre no topo, ficou aí 22 anos na espera. Baita de um veneno, 94, o ano que eu nasci, Gustavo, esse título inclusive foi contra o Corinthians, contra o meu time em 94, e hoje a gente vê torcedor do Palmeiras reclamando, né, o Palmeiras tá ganhando o título pra caramba, esses caras esqueceram o que passou uns anos atrás, os mais novos, os Enzos aí palmeirenses, dá até pra compreender. Agora macaco velho de torcida, né, Gustavo, querer reclamar. Os caras que sofreram, né? Querer reclamar. O cara comeu o pão que o diabo amassou, literalmente, caiu 2 vezes, não ganhava porra nenhuma, e agora também, beleza, é um mata-mata, mas aí já quer derrubar todo mundo, já quer contratar todo mundo, não é bem assim, pô, palmeirense, não... Lembra do seu passado, né? É igual pobre, né? Quando fica rico. Tem que lembrar, né? De quando era pobre para dar valor pro que tem hoje. Pegamos nosso avião imaginário, saímos da Barra Funda e vamos para Turim, lá para Itália, Gustavo, falar da Juventus. Juventus que em 2012, uma equipe gigantesca, eu acho que diferente do Palmeiras, e não é piada, tá? A Juventus, ela tem um peso mundial, é uma equipe mundialmente conhecida, parece que é piada, mas não é piada, juro. Em 2012, não. A Juventus... A Juventus ou o Juventus? É a Juventus, né? O Juventus é da Moca, né? A velha senhora. A Juventus. Velha senhora, é melhor. Que viveu um período bem sombrio, chegou a ser rebaixado, né? Teve um problema ali de uma mutreta ali, né? A máfia do apito da Itália. A máfia do apito, isso, tava tentando lembrar, e a Juventus acabou sendo rebaixada. Depois disso também, depois desse título de 2012, a Juventus emplacou muitos títulos, mas antes disso ela ficou 9 anos sem conquistar o Scudetto, né? A Série A lá da Itália.
pô, 9 anos, aí tem gente que pensa, pô, nem é tanto, né? O Gustavo deve estar pensando, pô, 9 anos é mingau, né? Pra mim, sou torcedor de São Paulo, pra mim não é nada. Mas a gente sabe que na Itália tem uma soberania lá da Juventus, do Milan, da Inter de Milão. Então são 3 equipes ali que se revezam. Falando sobre a máfia do apito, esse escândalo aconteceu em 2006 e a Juventus, além de perder títulos, ela teve esse rebaixamento aí como punição. E toda uma reestruturação precisou ser feita na Juventus, lembrando que, assim como é no Brasil, na Itália também é um time que vai jogar a Série B, cai muito parte financeira, o que vai entrar de dinheiro no clube, de patrocínio, de direito de TV, enfim, muda muita coisa. E a Juventus, que tinha um padrão de Liga dos Campeões, de uma das principais equipes do mundo, imagina uma reestruturação para uma equipe desse porte, ela cair assim absurdamente. Poucos ficaram, né, da equipe galáctica, podemos dizer assim, e um deles foi o Buffon. O Buffon, ele foi campeão do mundo pela Itália em 2006, mas mesmo assim ele ficou na Juventus, buscou o retorno à elite e foi recompensado anos depois, até pela idolatria que ele tem da torcida, e além disso com grandes títulos. É bem parecido até com a história do Marcos, né? A gente falou do Palmeiras no vídeo anterior, o Buffon também a gente pode comparar, assim, que no momento mais difícil da equipe ele não abandonou, ele ficou no barco ali no momento de maior tempestade da história da Juventus, ele permaneceu, foi recompensado, né, anos depois, né, Gustavo? Com um escândalo, enfim, né? Até moralmente situação... o cara podia ter saído, né? Ele era tinha sido campeão do mundo pela Itália, né? Tinha todos os motivos ali para sair e decidiu ficar. Essa quebra de tabu, essa mudança de chave novamente na história da Juventus, ela foi também uma mudança de chave na história de um treinador muito conhecido no futebol mundial, que foi o Antônio Conte. Então foi a consagração de um time recheado de craques na época, com Pirlo, Vidal, Chiellini, Marquisio. Além disso, teve a despedida do Del Piero também, um ídolo, além de um ídolo da Juventus, um ídolo italiano, campeão do mundo também pela Itália. Ter essa conquista que foi tão importante e tão relevante para a Juventus, teve esse primeiro título do Antônio Conte, uma baita de uma equipe, né, Gustavo? Um título que voltou a colocar a Juventus aí como uma grande equipe do futebol italiano, tanto que depois aí dominou o campeonato, ficou durante muitos anos ganhando. Bom, seguindo aqui para nossa terceira equipe, né, Caio? Outra gigante equipe do futebol europeu. Pegamos o nosso avião, né? A gente estava na Barra Funda, especificamente. Fomos para Turim. E agora vamos para Inglaterra, para Liverpool, a terra dos Beatles. O Liverpool, né, que é dono aí de 6 Champions League, é uma equipe gigante aí do futebol europeu e do futebol inglês, mas até 2020 tinha podemos chamar de uma mancha na sua história. A equipe jamais tinha vencido o campeonato inglês aí no formato Premier League. O campeonato inglês nem sempre foi Premier League, né, Caio? Pra quem não sabe, aí pros leite com pera, como você costuma dizer. Tinha outro formato, era outra organização. Em 1992 passou a ser Premier League. O Liverpool ficou 30 anos, então, sem ganhar uma Liga Nacional. Ou seja, o último título do Liverpool tinha sido em 1990. Nunca ganhou uma Premier League, de fato, que possibilitou aí que o Liverpool, em 2020, completasse exatos 30 anos, Caio. 30 anos sem ganhar uma Liga Nacional. Até mesmo aquela equipe do Liverpool que tinha sido campeã da Champions League em 2005, que era uma equipe incrível, né? Os imbatíveis, como eles se chamavam antes de enfrentar o São Paulo, que tinha Gerrard, Xabi Alonso, tinha Pepe Reina no gol, tinha vários jogadores muito bons. Essa equipe ficou apenas na terceira colocação da Premier League daquele ano, então também não conseguiu esse título aí, apesar da Champions League. E depois do Liverpool ganhar sua 6ª Champions League em 2019, já com uma outra geração que ficou para a história aí, com o trio Salah, Firmino e Mané, a pressão aumentou muito para conquistar esse título da Premier League. Era só o que faltava, né, para consagrar ali o trio, o Liverpool de 2019. E aí o time comandado pelo Jürgen Klopp, né, um treinador alemão, não preciso falar muito, né, renomado, multicampeão. Eles conseguiram faturar esse título aí com 99 pontos conquistados. O Liverpool, Caio, ficou 18 pontos à frente do Manchester City naquele campeonato. Então, era só o que faltava. E eles falaram, beleza, é o que tá faltando? Então vamos lá. Então, foram lá, ganharam. E o Liverpool voltou a ser campeão aí inglês depois de 30 anos. E um fato que é bem interessante, eu não acompanho, eu sempre deixo claro aqui nos vídeos, eu acompanho muito pouco futebol europeu, mas eu sempre escuto da representatividade que tem uma Premier League pro povo inglês, pros jogadores que jogam na Premier League. Muita gente diz que é nivelado com uma conquista de Champions League. Então, para ver a importância desse título, uma equipe como o Liverpool,
uma equipe tão consagrada no futebol mundial, inclusive foi o que o Gustavo disse, em 2019 foi campeão da Champions, campeão do mundo, mas a Premier League, né, era a cerejinha do bolo, e depois de 30 anos, né, Gustavo, mais de 30 anos, o Liverpool conseguiu ter essa conquista. E a próxima equipe, Gustavo, agora a gente volta para a Itália, né, a quebra de jejum mais recente do vídeo de hoje. O Napoli foi campeão na última temporada no campeonato italiano, 2022-2023, tirou esse grito de campeão que não acontecia há 33 anos. Quanto pai de família, né, Gustavo, que torce pro Napoli, que, enfim, nasceu filho, às vezes nasceu até neto, e nunca tinha conseguido comemorar um título italiano. Imagina a festa que foi lá na cidade de Nápoles. E a última conquista é bem emblemática, muita gente lembra, até quem nem era nascido lembra, foi no ano de 1990. Na época, o craque do Napoli era o Diego Maradona, um dos principais jogadores da história, se não o principal jogador da história, e junto com ele tinha um craque brasileiro também que fazia toda a diferença, que era o Careca, ídolo do São Paulo e ídolo lá na Itália também no Napoli. Então essa duplinha aí, Brasil e Argentina, fez muito sucesso pelo Napoli, tanto que conquistou esse histórico título em 1990. E após a conquista, a parte triste dessa conquista é que os dois saíram da equipe, e depois disso o Napoli acabou figurando como coadjuvante no futebol italiano, até nos últimos anos, bem mais recente. Dificilmente a gente viu o Napoli em Liga dos Campeões, brigando por algum título. Então, infelizmente, depois desse início dos anos 90 aí, meteórico do Napoli, o Napoli viveu uma entre-safra bem longa ali, buscando uma conquista, um título importante, que foi acontecer nessa última temporada. Mas isso vem construindo ao longo dos últimos anos, na temporada de 21 e 22. O Napoli estava vivo, né? Brigou muito pelo título daquele ano, mas não conseguiu. Mas aí no ano de 2023, com o Luciano Spalletti comandando o Napoli, a equipe italiana conquistou esse título aí que não vinha há mais de 30 anos. A torcida do Napoli, que é conhecida pelo seu fanatismo, deve ter sido uma comemoração insana lá na Itália, né, Gustavo? Não tem como comparar com uma equipe aqui do Brasil. Eu tô tentando pensar, mas é que eles têm uma torcida gigante. Será que seria uma conquista tipo do Ceará? Ceará conquistar Eu acho um que do brasileiro, Bahia, Fortaleza? Salvador, mas no futebol nordestino, né, que a gente pode colocar aí como times que não brigam sempre, mas que se conquistam um título, tem um número muito grande de torcedores, e imagina o Fortaleza campeão brasileiro, cara. Tá maluco? E eu acho que não... Grava esse trecho do vídeo, eu acho que não é algo que vai demorar muito pra acontecer não, viu? Principalmente Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza logo tá brigando nas cabeças aí. Qual que é a última equipe, Gustavo? Vamos falar aí, cara, sobre a última equipe que quebrou um longo tabu. Vamos pra Alemanha, pra Dortmund, eu ia falar pra Borussia, Caio. E eu ia ficar quietinho, eu ia deixar rolar. Eu vi um meme no Instagram, assim. A minha professora pergunta, fala 3 cidades da Inglaterra. Eu, depois de falar Chelsea, Arsenal e City. Você já viu o Kleber Machado falando? E a final da Champions League entre Borussia e Dortmund? Já vi. 0-0 o primeiro tempo de confronto alemão entre Borussia e Dortmund. Por que eu falei que a gente não quer magoar ninguém? Porque o Borussia foi um time que viveu aí uma seca de títulos alemães e quebrou essa seca de títulos. E hoje é o time dessa lista aqui que vive de novo uma seca de títulos. O Borussia, principalmente na última temporada, cara, 2022 e 2023, teve a chance de quebrar essa seca e perdeu. E perdeu de uma forma que tava assim, o título tava aqui, ó, tava assim. Na última rodada do Campeonato Alemão, da temporada 2023, o Borussia só tinha que ganhar o jogo. Só tinha que ganhar o jogo dentro de casa e o Bayern de Munique não podia ganhar lá. O Borussia era campeão. Você vai jogar o último jogo do campeonato dentro da sua casa. Você só precisa ganhar, você não depende de ninguém. Como que o Borussia foi capaz de perder esse jogo? Enfim, o Borussia é um time que vive aí uma seca de títulos e está com a frustração de ter perdido um título recente. Mas uma das maiores pipocadas do futebol mundial nos últimos anos foi, né? Uma das maiores pipocadas, principalmente... Pelo menos a mais divulgada. Sim, principalmente por ser um jogo, né? Não é uma sequência tipo São Paulo e Arsenal, que perderam, né, numa decadência. O Borussia precisava ganhar um jogo e tomou 2-0 no primeiro tempo para um time que tava na... Sei lá. Não era contra o Bayern o jogo, né? Não era, entendeu? Enfim. Mas não é disso que a gente vai falar, né? Só dar uma pitadinha de dor aqui, que o Borussia vive novamente uma seca. Mas na temporada 2010-2011, os aurinegros encerraram um jejum aí
de 10 anos. A última conquista do Borussia antes de 2011 tinha sido em 2002. O time também era comandado por Jürgen Klopp, né? Então ele é um treinador que tem um histórico aí de acabar com jejuns de grandes equipes, né? Foi campeão do alemão aí, do campeonato alemão, emplacando uma era de ouro, porque eles ainda venceram aí um bicampeonato em 2011 e 2012, né? Venceram esse para quebrar o jejum, venceram no ano seguinte e foram finalistas da Champions League, Caio, na final entre Borussia e Dortmund, mas acabaram perdendo aí para o Bayern de Munique. Então a conquista aí no ano de 2011 foi o início disso, quando a equipe venceu a Bundesliga com 75 pontos, num time composto aí por algumas figuras brasileiras, tinha o Dedé ali e Felipe Santana, e contava também com um jogador que teve uma importante passagem no Brasil, inclusive fez gol no jogo no último jogo, o jogo que garantiu o título, o Lucas Barrios. Lembra dele? Lembro dele, não sabia que ele tinha jogado no Borussia. Jogou Novidade e foi um importante jogador na campanha. Borussia que tem uma das camisas mais bonitas da história do futebol. Eu acho a camisa do Borussia muito louca. Eu acho que é a segunda mais bonita do mundo, perdendo apenas para todas as outras. É nada, é muito louca. Deve ser difícil também, né, Gustavo? Imagina você morar em um país que o Bayern domina tudo. Um país que um time domina tudo, ganha 15 campeonatos nacionais em sequência. E você não torce para esse time. Vai ser o pai fez você torcer pro Borussia. É complicado, é complicado. Porque aqui no Brasil, ainda como diz o auxiliar do Abel Ferreira, ainda tem o sistema, né, que faz todo mundo ganhar, todo mundo brinca, todo mundo se diverte. Pô, mas aí, você vai pra Espanha, só o Real e o Barça ganham. Imagina quem torce pro Alavés, Paris Saint-Germain, tipo, beleza, antes tinha o Lyon, agora tem o Paris Saint-Germain que ganha quase tudo. Teve um ano, eu acho que o Nice, o Lille. Exato, quase acertei. O Lille ganhou o campeonato francês, mas dos últimos 10, 8 o PSG deve ter conquistado. Então, é isso mesmo. Pô, viver nesses países também deve ser uma coisa complicada. Mas, falamos de 5 equipes e uma apenas do Brasil. Verdade, né, Gustavo? Não existem grandes secas aqui no futebol brasileiro. Não. Até por conta disso, né? Não, tem... Vamos imaginar que 8 times... Não dá pra falar que sempre tá ganhando, mas 8 times ali dividem essas conquistas. Sim, varia bastante o Campeonato Brasileiro, por isso que é dito como um dos mais difíceis do mundo, né? Eu não sei se esse título é dado lá fora também, né? O brasileiro gosta de falar isso, mas realmente é um campeonato que tem uma rotatividade de campeões muito grande. Ultimamente tá tendo uma hegemonia ali, Flamengo e Palmeiras, mas se você puxar, né, por 10 anos, que pegar 4 anos é foda também, né? Você tem que puxar 10 anos, em 10 anos quantas equipes ganharam? Vamos lá, 2013, Cruzeiro, 14 o Cruzeiro também, 15 2015 Corinthians, 2016 Palmeiras, 2017 Corinthians, 2018 Palmeiras, 2019 Flamengo, 2020 Flamengo bi, 2021 Atlético Mineiro e 2022 o Palmeiras. Então nos últimos 10 títulos, foram 10 ou 9? 10? Que 2023 ainda não acabou, né? 9. Dos últimos Mas 9... Botafogo. Que é isso, cravou? O Botafogo é campeão brasileiro, então nos últimos 10 títulos tivemos 7 campeões. É isso. 6 campeões, que seja. Desculpa. 6. Mas Caralho, 6 equipes Botafogo. em 10 anos. O último título do Botafogo foi em 1995 com Túlio Maravilha. Roubado, alguns dizem, né? Se for tirar título roubado também, né, o Coringão tá liso. Então é isso, fim do vídeo. A gente sempre entra em alguns assuntos aleatórios, não tão aleatórios, porque a gente tava falando de futebol, mas o tema era 5 times que saíram aleatório do jejum. Se a gente falar da Anitta, do Rock in Rio, aí é aleatório. Ludmilla, né? No Manais, enfim, não fugiu tanto. Curtiu o vídeo? Espero que você tenha gostado. Se curtiu, dá o like, que é bom pra gente ter uma noção aí. Se não gostou, dá o dislike também. Dá o dislike, que é bom. Dá o dislike, eu aprendi. Se você não gostou, clica 2 vezes no dislike. E se inscreva no canal. Se você é novo, seja bem-vindo. Muito obrigado, aguentou a gente aí por 30 minutos aí falando groselha. E estamos quase chegando nos 1000 inscritos, hein? Primeira meta aí muito próxima de ser realizada depois de 1 ano e meio aí de um trabalho árduo, mas muito prazeroso, né, meu amigo? Caio, tem um prêmio aqui. O 1000º inscrito vai ganhar um muito obrigado. Uma boa noite para todos. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tamo junto.